Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muitas pessoas perguntam assim, depois que você saiu dessa organização religiosa, para onde você vai, onde você se reúne, como é que você adora a Deus? Muito bem. Então, já estou respondendo isso aí em vários vídeos. O texto bíblico que é base é Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, a Bíblia aponta aqui, se você ler o contexto, você vai ver que se refere a Cristo Jesus. O único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Não existe outro nome, não existe outro lugar nenhum, instituição religiosa, organização religiosa, templo, CNPJ, empresa religiosa norte-americana, qualquer outra organização, qualquer um que diga, eu sou o caminho, ninguém pode aprender a Bíblia se não for por meio de nós. Não. Apenas por meio de Cristo é que podemos ter vida eterna. No livro de Atos ainda, capítulo 10, dos versículos 34 em diante, você vai ver no diálogo de Pedro com Cornélio, que era um centurião romano, um soldado. Você vai ver que a Bíblia diz assim, em vista disso, Pedro começou a falar e ele disse: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda a nação, ou seja, em qualquer lugar do planeta, ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Ou seja, não importa onde você esteja, em qual lugar, geograficamente falando, em qual localidade, em qual prédio, em qual salão, em qual casa, templo você esteja, aquele que o teme e faz o que é direito, para ele é aceitável. Ele diz, ele enviou, ele aceita, no caso diz o texto, ele enviou sua palavra aos filhos de Israel, declarando-lhe as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que o assunto se falava de toda a Judéia, começaram da Galiléia, depois do batismo de João, pregou sobre Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. E ele andou sobre toda a região, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o levantou no terceiro dia e permitiu que ele aparecesse. Não a todo o povo, mas a testemunhas designadas antecipadamente por Deus. A nós, os que comemos e bebemos com ele, depois que ele foi levantado dentre os mortos. Também ele ordenou que pregássemos aos povos e dessemos um testemunho cabal de que ele é o designado por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho, de que todo aquele, veja, não é quem está naquela organização, não é aquele que está naquele CNPJ, não é aquele que é associado àquela empresa, não. Todo aquele que deposita fé nele, recebe perdão de pecado por meio do seu nome. Portanto, o perdão de pecados, a salvação, está vinculada a ter fé em Cristo. E não é você ser membro de alguma organização religiosa, não é você ser partícipe, associado a algum acionista de alguma empresa religiosa. Não tem nada a ver com isso. Se você é ou não é membro de alguma seita ou de alguma organização religiosa, isso faz a menor diferença. O que faz diferença, sim, é que você deposite fé nele para que receba o perdão dos pecados por meio do seu nome. É isso que a Bíblia ensina de uma forma clara. E aí você pode ver o exemplo disso em Atos capítulo 8, versículos 34 a 39, no caso do eunuco etíope, que era uma pessoa de autoridade lá da rainha lá da Etiópia, né, de Candace. E ele veio porque ele queria adorar a Deus lá em Jerusalém. Ele entendia que em Jerusalém tinha o templo, tinha o lugar onde se fazia sacrifícios, etc. e tal. E lendo a passagem bíblica de Isaías capítulo 53, ele não entendia bem que aquele texto falava sobre Jesus. E aí ele perguntou para Filipe, um pregador, discípulo de Jesus, sobre o que o profeta falava. E aí o profeta disse, fala sobre Jesus que morreu, foi pregado, agora ressuscitou. E aí ele pediu, por favor, o que me impede de ser batizado? Ele viu a água ali, né, um rio, um lago. Eu quero ser batizado. E ele foi batizado. Em seguida, a Bíblia diz assim,
Atos capítulo 8, agora no 38. Assim mandou parar o carro, tanto Filipe como o eunuco desceram à água e ele o batizou. Depois de saírem da água, o Espírito de Jeová rapidamente levou Filipe embora dali. E o eunuco não voltou a vê-lo, mas seguiu o caminho cheio de alegria. Então, o eunuco, uma vez tendo sido batizado e acreditado que Jesus era realmente o caminho da salvação, ele foi batizado e foi embora. E nunca mais teve contato com Filipe, diz a Bíblia. Isso indica o quê? Que ele precisou estar amarrado a Filipe, que ele precisou depender de Filipe para continuar Filipe dando instruções para ele. Não. Uma vez que ele se batizou e depositou fé em Jesus, ele seguiu a vida dele. Ele seguiu lá. E o que ele fez com o que ele aprendeu, isso nós não sabemos. Ele pode ter ensinado um monte de gente? Pode. Ele pode ter ficado na dele lá e vivido a vida dele baseado no que ele aprendeu? Pode. Nós não sabemos. O que sabemos é que ele foi batizado e que ele foi embora. Portanto, o que a Bíblia diz é que você tenha fé em Cristo, o caminho da salvação. Agora, onde você quer se reunir? Você quer ser daquela igreja? Quer ser daquela outra? Quer fazer parte de uma comunidade religiosa? Isso é problema seu. Agora, o que a Bíblia diz que é o caminho da salvação é ter fé em Cristo. Depositar fé nele para a salvação. É isso que é a base da nossa salvação. Onde você vai fazer isso? Esse problema é seu. Isso não é o requisito. Se vai ser naquela igreja, se vai ser naquele tempo, se você vai se reunir uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Isso não está determinado na Bíblia. O que está determinado é que você tenha fé em Cristo como caminho da salvação. Tanto você quanto a sua casa será salvo. Está em Atos capítulo 16, versículo 31. Agora você pode acreditar nisso. Ou pode não acreditar nisso e acreditar em homens que criam suas regras para que você siga de perto. Aí é contigo. A decisão é sua. E nós, naturalmente, vamos respeitar. Porém, vou continuar trazendo aqui o que a Bíblia realmente diz. Ok? Foi um prazer. Até os próximos vídeos. Até lá.